Durante esse mês de novembro, nós começamos então essa série Encontros Transformadores e nós temos então meditado no Evangelho de João e nesse Evangelho então visto encontros que Jesus então tem com pessoas diferentes, em lugares diferentes e em situações diferentes, e esses encontros, eles sempre são encontros transformadores. Sempre quando Jesus se encontra com alguém, aquele encontro ele gera uma transformação grandiosa na vida daquela pessoa que se encontrou com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um encontro que Jesus teve, e esse encontro, ele talvez seja um dos encontros mais perturbadores, ou um dos encontros mais desafiadores para a nossa vida, especialmente para nós que estamos caminhando com Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus vai se encontrar com uma mulher chamada, sem nome, essa mulher não tem um nome, o nome dela não é descrito nas Escrituras, mas ela é conhecida como mulher samaritana, que era o local onde ela vivia em Samaria, na região de Samaria, e então ela é conhecida como a mulher samaritana. E esse encontro que Jesus teve com essa mulher, ele foi um encontro muito diferente por conta do perfil dessa pessoa que Jesus se encontra. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre o Evangelho de João, capítulo 3, e você deve se lembrar que Jesus se encontrou com aquele homem religioso, aquele homem que era um homem bom, um homem que fazia as coisas tudo certo, aquele homem chamado Nicodemos. E o Evangelho de João fala do encontro desse homem que era um padrão de perfeição, alguém religioso, alguém que conhecia a lei, alguém que conhecia a Bíblia, alguém que era um modelo. E Jesus se encontra com essa pessoa chamada Nicodemos, e quando Jesus então se encontra com esse homem, acontece aquele encontro transformador. Mas esse encontro de hoje, com essa mulher, é diferente. Deixa eu te explicar por que esse encontro é diferente. Primeiro, porque é o encontro com uma mulher. Naquela cultura, os homens não tinham uma relação direta com as mulheres. E nesse encontro, de maneira específica, Jesus vai se encontrar em um poço, no meio do nada, onde tinha água, era um poço, então, que aquela mulher ia até ali tirar água, a história que a gente acabou de ver na leitura. E Jesus, então, se encontra com aquela mulher, e só pelo fato dela ser mulher, isso já gera um impacto grande cultural naquele contexto. Mas não apenas isso, aquela mulher era uma mulher samaritana. Isso para a gente hoje às vezes não faz sentido, mas naquela época os judeus, eles não se relacionavam bem com quem era samaritano, e a razão era simples. Os samaritanos, eles foram judeus, mas houve um tempo que então o reino do norte foi levado cativo para uma terra estrangeira, e quando eles voltaram, então eles se misturaram com outros povos. Então os samaritanos eram um judeu não puro, era um judeu que tinha relação com outras pessoas que não eram judeus. Eles se casaram com outras pessoas e terminou sendo um judeu meio misturado. E os judeus tinham aquela visão de só se casarem dentro do seu próprio povo, formando aquela ideia bem original de comunidade judaica. Então, os judeus, eles olhavam para os samaritanos como alguém que traiu a sua fé, como alguém que se contaminou, como alguém que se perdeu. Então, os judeus já não se davam, e uma mulher samaritana, naquele contexto aí, era ainda algo bem pior. Então, note que essa mulher, ela era rejeitada pelos judeus puros, por aqueles que eram de fato judeus. Mas se você notou na história, você deve observar que essa mulher, ela vem tirar água do poço, e que horas que ela vem tirar água no poço? No meio-dia, no meio do dia, no horário que o sol está mais quente, é o horário que o texto diz que ela vem tirar água do poço. E por que essa mulher vem justamente esse horário? Porque ela tem vergonha, porque ela é rejeitada das demais mulheres da sua cidade, que só vem tirar água no final da tarde. Ela não vem junto com as outras mulheres, ela é uma mulher que está só, e ela vem retirar a água, e ela vem sozinha. E a razão é simples, porque ela era rejeitada também pelo seu próprio povo. Algumas das razões por que isso acontecia é porque você percebeu que Jesus vai dizer para ela, Jesus pergunta: vá lá e chame seu marido. O que é que ela diz? Eu não tenho marido. E Jesus diz: você está certa, você
não tem marido porque você já teve 4, e o que você está agora não é o seu marido. E então essa mulher, ela é marcada por relacionamentos quebrados. Nós não sabemos a certo o que foi que aconteceu para essa mulher ter tantos relacionamentos, mas o fato é que aquela mulher passou por vários relacionamentos. E a Bíblia fala muito da importância de relacionamentos duradouros, longínquos, mas aquela mulher, ela quebrava todo o padrão, ela quebrou todos os protocolos, porque ela já teve 4 maridos e agora estava vivendo numa relação que não era o marido dela. Então essa mulher era uma mulher ferida, envergonhada, por isso que ela vai para o poço sozinha, no horário mais quente, porque ela quer ir para o poço e ela não quer encontrar ninguém, porque toda a situação que ela se encontrava, onde ela se via, ela passava uma vergonha. Ela era uma mulher rejeitada pelos judeus, rejeitada pelos próprios samaritanos, era uma mulher que já tinha passado por relacionamentos quebrados, problemáticos, e aquela mulher sofria com as feridas e com as vergonhas que ela sofria na sua vida. Mas o interessante é que essa mulher também tinha um problema espiritual. Ela, na conversa com Jesus, ela não entende de fato o plano de Deus. Jesus chega para ela e diz: mulher, vocês não entendem direito, vocês samaritanos não compreendem de fato a vontade de Deus. Mas, por incrível que pareça, essa mulher que tem essa biografia, ela vai ter um encontro com Jesus, ela vai ser surpreendida com a graça de Jesus, e a vida dela vai ser transformada. Ela vai deixar de ser uma mulher isolada, e ela vai passar a ser uma mulher encontrada, cheia de esperança, e que compartilha essa esperança. Esse texto é muito interessante porque esse encontro, alguns encontros que Jesus teve, não foi planejado, assim, não diretamente. Ele é um encontro que acontece porque aconteceu. Claro que Deus sabia de todas as coisas, mas são encontros que acontecem casuais, e Jesus vai lá e cura, Jesus vai lá e age. Mas esse encontro, ele foi planejado pelo próprio Jesus. No texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou então pode olhar aqui, pelo menos por 2 vezes vai dizer que no caminho Jesus teve de passar por Samaria. E aí, ainda no versículo 4 vai dizer: era necessário atravessar a província de Samaria. Note essas ênfases: teve de passar, era necessário. E aqui a gente tem um mapa. Jesus estava na Judeia e ele queria ir para Galileia. E o texto diz então que ele teve que passar por Samaria. Esse é o mapa, aqui vai ficar mais claro. Aqui você tem embaixo a Judeia, em cima você tem a Galileia, e no meio você tem Samaria. Só que lembre-se de uma coisa: os judeus que moravam tanto na Galileia como na Judeia, eles não se davam com os samaritanos. Eles tinham repúdio dos samaritanos. Então, qualquer tipo de relação com os samaritanos, um judeu iria evitar. Então, diante disso, o que acontecia era que quando um judeu ele queria sair da Judeia e queria ir lá para Galileia, tinha o caminho mais fácil, que era cruzando Samaria. Mas o caminho que o judeu tomava, ou era pelo Mar Morto, beirando o Mar Morto, para não passar por dentro de Samaria, ou por fora, para não passar por dentro de Samaria. Quando um judeu ele queria sair da Judeia para ir para Galileia, eles não se davam com os samaritanos, então eles não passavam perto do povo de Samaria. Eles a rodeavam ou por fora, por um lado, pelo Mar Morto, ou então pelo outro, Mar Mediterrâneo ou pelo Mar Morto. Note que diante disso, Jesus, sendo um judeu e estando com seus discípulos judeus, ele não faz o caminho convencional feito pelos judeus, mas ele faz uma passagem específica. Ele teve que passar por Samaria. Ele teve que passar por Samaria. Isso é tão interessante porque diz que quando Jesus vai chegando na Samaria e ele chega em determinado lugar, ele diz que vai sentar no poço e os discípulos vão comprar comida. E ele fica ali sozinho. E é nesse sozinho que ele está ali que essa mulher vai chegar ao meio-dia para poder pegar a água. Jesus poderia ter ido com os discípulos comprar comida na cidade, mas ele decidiu ficar porque ele tinha um encontro planejado. Aquela mulher não sabia, mas Jesus sabia. E é muito interessante porque nesse encontro, que é inclusive um encontro diferente, porque ele
passou por uma região que ele não passava. Ele fala com uma mulher que normalmente não se fala. Quando Jesus fala com a mulher e ele pede água, aquela mulher diz: como é que você, sendo homem, fala comigo que eu sou uma mulher samaritana? Como é que você está falando comigo? Ninguém faz isso. Então nota que é um encontro diferente, porque nem aquela mulher esperava que Jesus falasse com ela. Jesus fala com ela. Jesus pede água a ela. E Jesus se apresenta como alguém igual à mulher samaritana. Essa é uma das partes mais interessantes nesse texto. É porque Jesus é Deus, ele é o Salvador, mas ele senta na beira de um poço, ele espera aquela mulher chegar, aquela mulher chega, e a maneira como ele aborda ela não é usando a sua autoridade, não é usando a sua eloquência, mas ele chega para ela e diz: me dê um pouco de água. E aquilo choca a mulher, porque está falando comigo e ainda está querendo beber a água que eu pego. Note, se um judeu, ele não queria nem falar, nem passar na terra de um samaritano, quanto mais beber a água que um samaritano desse. Mas Jesus aqui não, ele se coloca como um igual, ele se encontra, ele é um homem diferente, um homem transformador, e ele não usa a sua autoridade, a sua eloquência, ele se coloca como um igual. Esse encontro intencional, Jesus vai apelar algumas coisas para aquela mulher. Jesus diz: me dê um pouco de água. Nota, ele está usando a compaixão. Ele diz, aí aquela mulher diz: como é que você pede água para mim, que eu sou uma mulher samaritana? E aí Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz: se você soubesse quem eu sou, quem ia pedir água era você. Você iria me pedir água e eu ia lhe dar uma água viva, que você nunca mais teria sede. E isso despertou a curiosidade daquela mulher. Isso despertou também a satisfação pessoal, né? Imagina, aquela mulher ia todo dia pegar água no sol quente. E Jesus prometeu para ela uma água que nunca mais ia acabar, uma água que ia jorrar para sempre. Jesus está despertando a compaixão, a curiosidade, a satisfação pessoal, a busca daquela mulher. E Jesus também usa a consciência. É interessante isso, porque às vezes, quando a palavra de Deus está sendo pregada, é uma maneira de Jesus falar conosco. E às vezes ele mexe com a nossa compaixão, ele diz: ei, o que é que você está fazendo? Como é que está a sua compaixão? Às vezes ele nos desperta curiosidade, às vezes ele questiona a nossa satisfação, a nossa busca, e às vezes ele vai lá no profundo da nossa consciência. Eu não sei se você já teve alguma situação de você estar ouvindo a palavra de Deus ou lendo, e à medida que você está lendo, Jesus mexe com a sua vida, ele mexe com o seu coração. E foi exatamente isso que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher, Jesus conhecia a vida dela. E aí Jesus disse para ela: ei, mulher, vá buscar o seu marido. Até o momento, para aquela mulher, Jesus é um homem comum e doido, porque fala com mulher samaritana, pede água, faz o que nenhum judeu faz. Então, para aquela mulher, nesse momento, Jesus é um homem muito esquisito, muito. De repente, Jesus diz: vá buscar o seu marido. E ela diz: não, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: é isso mesmo, você não tem não, porque você já teve 4. E o que você está agora não é seu marido. Isso gerou um mal-estar na vida daquela mulher, porque ela sabia que ela estava errada, ela sabia da vontade de Deus, ela sabia da vida quebrada que ela teve. Só que, note, Jesus faz isso de uma maneira amorosa. Ele expõe a vida daquela mulher, ele expõe o pecado para aquela mulher, não em público, mas para ela. Jesus confronta o pecado dela. Às vezes Jesus faz isso com a nossa vida, mas ele faz com a intenção de nos transformar, de mudar a nossa vida, de chamar a nossa atenção. Às vezes Jesus mexe no nosso coração para dizer: você está errando nisso, você precisa melhorar isso, você é pecador. E a intenção não é só expor, é gerar transformação. Tem uma frase que diz que o arrependimento é o começo da salvação, porque apenas quando você reconhece que você está errado, é que você começa a melhorar, a mudar o caminho. E por incrível que pareça, foi assim que Jesus conseguiu a atenção daquela mulher. Ele diz: realmente você não tem marido porque você já teve 4, o que você tem agora não é seu marido. Ela se espanta: então eu vejo que você é um profeta.
E aí ela não quer falar dos problemas e dos pecados delas, ela diz, não, então já que você é um profeta, vamos falar de teologia, vamos estudar a Bíblia de maneira profunda, onde é que a gente tem que adorar? A gente tem que adorar aqui em Jerusalém, lá em Jerusalém, ou a gente tem que adorar aqui? Porque lembra, os judeus não se davam com os samaritanos, então os judeus diziam que o lugar de adorar era em Jerusalém, e os samaritanos diriam que o lugar de adorar era lá em Samaria, então eles adoravam em lugares separados e ficavam brigando, um dizendo onde é que tinha que adorar, o lugar de adorar, o lugar sagrado, o templo. E Jesus diz, mulher, vem a hora e já chegou em que quem vai adorar não tem a ver com o espaço físico, mas vai adorar em espírito e em verdade. E aí você deve se lembrar que Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do um nascimento espiritual. E aqui Jesus está dizendo para essa mulher quase a mesma coisa, dizendo que é preciso ter uma adoração espiritual. Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a adoração interior, do coração transformado, que adora em espírito e em verdade, que não tem a ver com um prédio, mas tem a ver com um coração que adora. E Jesus diz, já chegou a hora em que quem vai adorar não tem a ver com um lugar, mas tem a ver com um coração transformado que vai gerar e produzir adoração. E aí chega um momento que aquela mulher diz, eu sei que vai vir um Salvador, eu sei que vai vir um Messias, porque embora ela não era um judeu puro, de fato, ela era samaritana, mas tanto os samaritanos como os judeus sabiam que tinha uma promessa que viria um Salvador, que viria o Salvador, eles sabiam, e a mulher diz, eu sei que vai vir um Messias, e no dia que ele vier, ele vai nos dizer tudo. Aí Jesus diz para ela, eu sou, eu que falo com você, sou eu o Messias. E aí Jesus vai dizer para aquela mulher, crê em mim, mulher, crê em mim, porque eu sou o Messias. Em outras palavras, Jesus também diz, adore, mulher, a mim em espírito e em verdade. E quando ela diz isso, eu sei que o Messias virá, olha o que Jesus diz, eu sou o Messias, Jesus Cristo, o Messias Salvador. E é tão interessante essa conversa, porque lembra, essa conversa que já está falando de salvação, começou com alguém pedindo água. Jesus começou pedindo água, mas o que Jesus queria alcançar na vida daquela mulher era o coração dela. Às vezes, Deus vai usar situações comuns na nossa vida para alcançar o nosso coração. Às vezes, Deus vai usar uma situação boa que aconteceu na nossa vida para nos trazer para perto, para nos chamar para um relacionamento com Ele e ganhar o nosso coração. Às vezes, Deus vai usar uma situação difícil que aconteceu na nossa vida para nos chamar para perto e ganhar o nosso coração. Às vezes, Deus vai usar situações tão diferentes, mas no final das contas, o mais importante não é a situação, mas é o que Jesus quer com aquela situação. Ele quer alcançar o nosso coração, Ele quer que a gente cresça num relacionamento profundo com Ele. E é isso que acontece com aquela mulher, porque de maneira fantástica, quando aquela mulher entende que Jesus é o Salvador, que Jesus não é um homem doido como ela pensava, que Jesus também não era só um profeta, que Jesus é o Salvador, aí ela entende o Salvador, nós precisamos do Salvador, o Messias, o prometido, o Salvador que vem para nos livrar dos nossos pecados, nós precisamos dele. E aí diz o texto, se você observar o versículo 28, e eu queria ler, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir no Evangelho de João capítulo 4, mas esse texto, versículo 28, ele é tão interessante, porque versículo 27 diz que naquele momento os discípulos voltam e chegam e encontram Jesus conversando com a mulher. E olha o que diz o texto, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Nota? Os discípulos estranharam aquele encontro. Todo mundo estranharia. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Por que conversa com ela? Mas nesse momento que os discípulos chegam, a conversa para. Aquela mulher deixa, olha o que o texto diz, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida.
será que não é ele o Cristo? E isso aqui é muito interessante, e é mais um encontro transformador, porque lembra, aquela mulher foi no poço pegar o quê? Água. Mas quando ela descobre quem é Jesus, ela deixa a vasilha de água e vai embora alegre, feliz, sorridente, porque ela encontrou Jesus, o Salvador. Ela não apenas sai deixando a sua vasilha, que era o seu alvo, ela mudou sua vida, mudou o seu propósito, mas ela compartilha com todas as pessoas da sua vila. E interessante porque o versículo 39 vai dizer que muitos dos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa do que a mulher, note, ela creu por causa do que Jesus falou. Mas as pessoas da vila dela creram por causa do que ela falou. Aí aquela multidão todinha do povoado vem até Jesus, porque a mulher falou de Jesus. E então diz o texto, versículo 40 a 41, que você deve estar lendo em sua casa, que diz que Jesus permaneceu ali 2 dias e muita gente creu em Jesus. Mas eles dizem uma coisa bem interessante, eles dizem, mulher, inicialmente a gente creu porque você falou, mas agora a gente não crê mais porque você falou não. A gente creu porque a gente viu, meu amigo. Agora eu estou experimentando ainda mais. E é tão interessante porque aquela conversa com aquela mulher, note a sequência. Para ela, Jesus era só um judeu. Inicialmente era só um judeu. Depois ela reconheceu Jesus como um profeta. Depois ela percebeu que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. E isso aqui, gente, tem tanto a ver com a nossa vida, porque tem tanta gente que olha para Jesus como uma pessoa boa, como um bom homem, como um bom exemplo, mas ainda não experimenta Jesus como Salvador. Mas Jesus só transforma vidas, de fato, de maneira profunda, naqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador. No final das contas, a vida daquela mulher foi mudada, porque ela foi ali buscar água, mas ela encontrou a fonte da água da vida. Jesus não mentiu para ela. Aquela mulher vivia uma vida triste, sem alegria, sem ânimo. E ela encontrou uma água, a água da vida, que agora produz nela uma alegria constante, que ela perdeu a vergonha, agora ela está vivendo a vida diante de Jesus, agora ela vai para a vila, ela grita para todo mundo, eu achei o Salvador, eu achei o Messias. E se o Messias, o Salvador do mundo, se preocupa comigo, eu já tenho tudo. Mesmo que me rejeitem, me desprezem, eu tenho agora o Salvador que fala comigo, o Salvador que me aceita, o Salvador que me recolhe, o Salvador que me ama. Então, por isso, essa mulher perde toda a vergonha e ela sai gritando para todo mundo, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, e a vida dela foi transformada naquele encontro com Jesus. Dessa história, eu acho que a gente precisa refletir em pelo menos 4 verdades que transformam e que eu acho que não apenas transformam, mas eu acho que libertam. Porque muitas vezes nós vivemos uma escravidão de verdades ou mentiras, na verdade, verdades que nos falam como verdades, mas no final das contas são mentiras, que nos escravizam e que nos mantêm numa situação não muito agradável. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos refletir dessa história é que não há vida tão quebrada que Jesus não possa transformar. Nós costumamos muitas vezes ouvir, não, fulano de tal não tem jeito não. Às vezes até a gente fala isso, não, ali fulano, não, ali eu já tentei de tudo, ali não tem jeito. Não, ali fulano, não, aquele caso ali não tem jeito. E às vezes a gente costuma olhar para as pessoas, especialmente as pessoas mais quebradas, as pessoas que se envolveram com coisas terríveis, as pessoas que já fizeram coisas terríveis, e a gente olha para aquelas pessoas assim, a gente diz assim, não, fulano de tal, ali não tem jeito. E essa história, por isso que eu disse que ela é uma história que nos desafia muito, porque Jesus olha para pessoas que muitos de nós não olharíamos.
Jesus está olhando para essa mulher, e você pode olhar na vida dessa mulher alguém que já teve uma vida marcada de relacionamentos. Você pode olhar na imagem dessa mulher alguém que vive nos vícios, em alguém que hoje está no álcool, sendo escravizado pelas drogas, alguém que hoje está escravizado no roubo, nas coisas que a nossa sociedade taxa como coisas terríveis. Jesus se encontrou com uma mulher, uma pessoa desse tipo. E Jesus diz: é possível ter transformação. Então essa história, ela nos enche de esperança, porque Jesus está dizendo que não tem vida tão quebrada, tão difícil, tão perdida, que Ele não possa transformar. Aqui, isso aqui é um choque, porque às vezes, quando a gente vai tentar falar de Deus e às vezes a gente acha que tem pessoas que não tem jeito. Certo pastor contou uma vez que tinha alguém conversando com ele e viu chegando alguém no espaço da igreja. Acho que eu já até contei isso aqui. E ele disse: ó, pastor, tenha cuidado. Aí quem entrou ali, o senhor conhece? Olha, ali é complicado, viu? E aí disse que aquele pastor disse para aquela pessoa: não, eu sei quem é ele, porque eu me lembro no dia que você chegou aqui. Eu me lembro do dia que você chegou aqui. Você era pior do que ele. E às vezes a gente tem essa maneira de olhar para as pessoas: não, fulano de tal, eu não sou igual àquele. Ô Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual àquele ali. Sendo que no final das contas, Jesus transforma a vida daqueles que chegam até Ele. É tão interessante, se você estiver aceitando o desafio de ler João é muito fantástico, porque Jesus tem uma perspectiva que Ele não tem partido, sabe? Jesus veio chamar todos. Então, no capítulo 3 de João, Jesus está falando com um homem religioso, que conhece a lei, que sabe de tudo, que acha que já está salvo, que acha que é muito bom, e chamando esse homem para nascer de novo, dizendo para ele que ele precisa de Jesus. No capítulo 4, Jesus está se encontrando com uma mulher de Samaria que já teve uma vida toda desbagaçada, que vive num relacionamento sexual totalmente perturbado, uma mulher toda estranha, e Jesus está dizendo para ela: eu sou a água da vida e me importo com você, vim aqui para te encontrar, para que a sua vida seja transformada. Então Jesus transforma religiosos, Jesus transforma pessoas perdidas nos mais piores tipos de pecado, e isso deve fazer a gente alinhar a vida. Porque com Jesus nada está perdido. Nada está perdido. Jesus transforma a vida de pessoas quebradas. Mas também outra verdade é que nessa história nós aprendemos que ser transformado por Jesus não é apagar o passado, mas é começar a viver o novo presente e futuro. Às vezes a gente não tem esse entendimento. Às vezes a gente acha que o nosso passado define o nosso presente e o nosso futuro. Então tem gente que não caminha com Jesus porque acha que o passado que ela teve não tem como caminhar com Jesus. Eu lembro de uma vez falando com alguém, e a pessoa disse assim: não, pastor, se o senhor soubesse o tanto de coisa que eu já fiz, Deus não me aceita. Mas quem disse isso? Isso é a religião que diz. Isso é a religiosidade que diz que Deus não nos aceita como nós estamos. Deus nos aceita como nós estamos e nos convida a transformarmos a nossa vida em Jesus. A partir dele, o nosso passado não é apagado no sentido de que a gente não esquece, ele fica lá. Às vezes ele é uma pedra, um espinho, mas ele não define a nossa vida. Mas quantas vezes a gente ainda permite que o nosso passado trave o nosso presente e o nosso futuro? E eu fico olhando para esse texto, essa mulher, no dia que ela se encontrou com Jesus, no dia que ela teve um encontro transformador com Jesus, ela largou a vasilha dela, ela foi para o povoado que ela era rejeitada e ela começou a falar de Jesus e a proclamar, e muitas vidas foram transformadas por causa da vida dela. Mas imagina se ela se enterrasse assim: não, Jesus me salvou, mas eu tenho que ficar quieta porque a minha vida, sabe, eu nem resolvi ainda a minha vida, eu tenho que resolver ainda, né? Depois eu falo. Não, aquela mulher, ela entendeu que Jesus veio, e Jesus não vem para apagar o passado. O passado não é apagado da nossa mente, ele é perdoado, mas a lembrança dele ainda fica, muitas vezes. Mas a gente não precisa estar preso a isso, a gente tem que se libertar do passado, porque o passado é aprendizado.
E se a gente não transformar o passado em aprendizado, o passado se torna escravidão. Quantas pessoas vivem escravizadas por causa do passado que teve? Deus já perdoou o passado daqueles que creem nele. E Ele quer fazer algo novo a partir de hoje. Mas para isso você precisa entender que salvação, transformação não tem a ver com apagar o passado. Deus não quer apagar o seu passado. Deus quer que o seu passado faça você amar Ele mais no presente e no futuro. Você entende isso? Deus não quer que quando a gente se converta a Jesus, que a gente se encontre com Jesus, a gente esqueça. Deus quer que a gente use isso para amá-lo ainda mais. Aquela mulher teve um passado terrível, mas aquele passado terrível impulsionou aquela mulher para amar Jesus. Aquela mulher olhava para o seu passado, eu imagino que aquela mulher olhava para o seu passado e ela dizia assim: olha o que Deus fez na minha vida, olha quem eu vou ser hoje, e ela se impulsionava nisso. Queridos, o Evangelho não apaga o passado, ele muda o nosso destino. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nosso passado não é apagado, mas o nosso destino a partir dali, ele é mudado. Jesus não nos convida para passar uma borracha no passado. Jesus nos convida a escrever uma nova história com Ele, a viver uma nova vida, a ser uma nova criatura nele. Em terceiro lugar, transformação é mais do que andar perto de Jesus, é ter o coração dele, é ter a paixão dele, é ser parecido com ele. E esse texto é tão interessante porque essas coisas, elas acontecem com os discípulos ali. Jesus decide ter esse encontro na ausência dos discípulos. E a gente até entende por quê, porque quando eles chegam, encontram Jesus conversando com a mulher, eles estranham e dizem: o que Jesus quer conversando com essa mulher? Em outros, parece que se os discípulos estivessem ali, aquela conversa iria truncar. Aquela conversa, talvez, se dependesse dos discípulos, elas não iriam acontecer? Ela não iria acontecer? Nunca. Os discípulos chegam, Jesus está conversando e eles nem entendem. E isso talvez diga para nós que transformação não tem a ver só com andar perto de Jesus. Tem a ver com estar conectado com Ele. Sabe qual é a grande ironia desse texto? É que os discípulos estão mais tempo caminhando com Jesus do que aquela mulher, concorda? Mas quem é que tem mais atitude? Aquela mulher sai correndo, vai para o povoado e diz: ei, eu encontrei o Messias. E vocês precisam ouvir ele. Vocês precisam ouvir ele. Eu acho que os discípulos foram fazer as compras e voltaram e não falaram para ninguém de Jesus. Eles foram comprar o alimento e eles voltaram. E eu acho que eles não falaram para ninguém de Jesus. Aquela mulher deixou a vasilha de água e foi falar de Jesus, porque isso alcançou o seu coração. E às vezes aqui, gente, é onde eu acho que está a virada de chave. Não é tanto uma questão de mente apenas, mas é uma questão de coração. A gente fala para a gente falar de Jesus, para a gente compartilhar, mas talvez o problema não seja de mente. Decora aqui o plano de Deus, aprenda os 8 conceitos. Sim, eu já aprendi, mas fala. Não, talvez não seja por uma questão de mente. Talvez seja uma questão do coração. Aquela mulher não precisou fazer um curso, ela amava tanto que ela não conseguia parar de falar. E essa é uma oração, eu acho, que a gente tem que fazer, para Deus tomar o nosso coração e encher o nosso coração dele. Uma das alfinetadas que Jesus dá dos discípulos é essa. Os discípulos foram comprar comida e eles chegam lá: ó, mestre, não sei porque que o senhor está conversando com essa mulher, mas está aqui a comida, coma. E aí Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e de realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo é: meu filho, tem uma comida melhor do que essa aí. É a comida de levar pessoas para Deus. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: será que muitas vezes a gente não está cuidando de tanta comida
mas não da comida que Deus realmente está preocupado. Nota, comprar comida para Jesus era muito importante, mas tem coisa mais importante do que isso. Tem uma comida maior, que é o cuidado de vidas, que é amar pessoas, que é levar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. É cuidar de vidas. Essa é a comida maior. É cuidar para que as pessoas que estão próximas a nós sejam pessoas que amam Jesus, que caminham com Jesus, e essa é a comida de Jesus. Era nisso que ele se alegrava, e é isso que Jesus está batendo nos discípulos, dizendo: ei, cuida disso, vocês precisam ter o mesmo desejo que eu. Mas os discípulos às vezes nem entendem. Aí os discípulos começam a se perguntar: será que ele trouxe comida escondida e já comeu? Será que ele comeu escondido? Quem foi que deu comida para ele? Eles nem entenderam. E às vezes a gente está tão distante que a gente nem entende o que é que Deus está fazendo no mundo. E isso aqui é interessante. É porque enquanto os discípulos não entenderam, aquela mulher já entendeu, meu amigo. Ela já deixou a vasilha de água dela, porque ela descobriu que tem uma água mais importante, e essa água precisa ser bebida, é Jesus. Então ela deixa a vasilha de água dela e missão, Deus. E ela passa de pecadora envergonhada a missionária apaixonada. A primeira pessoa relatada na Bíblia como missionária é essa mulher aqui. Uma mulher que vinha de 4 relacionamentos frustrados, que estava vivendo uma relação aberta. Jesus não aprova isso. Mas isso é passado. Isso aqui Jesus perdoa. E quando a gente se encontra com Ele, Ele constrói uma nova vida na presença dEle. E é isso que a graça faz na nossa vida. A graça não apaga o nosso passado, a graça perdoa o nosso passado e nos impulsiona para fazer a missão de Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E esse exemplo dessa mulher é um grande encorajador para mostrar o que Deus quer fazer na nossa vida. Meu amigo, Deus não lhe chamou só para cuidar da comida deste mundo. Deus lhe chamou para algo maior. Deus nos chamou para algo bem maior do que isso aqui. Afinal de contas, onde é que tu estava 50 anos atrás? Eu acho que alguns aqui estavam ainda. Mas deixa eu ampliar. Onde é que você estava 70 anos atrás? Não estava. Eu acho que ninguém aqui tem 70 anos. Eu estou botando muito ainda, estourando. Então, você nem estava 70 anos atrás aqui. E daqui a 70 anos, tu vai estar onde? Deus não nos chamou só para essa janelinha de tempo. A Bíblia usa uma metáfora, um exemplo, para dizer que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? O embaixador vai representando o outro em um país. Então Deus nos colocou aqui como representantes dele, para fazer a obra dele, para ser boca dele. Mas daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Aqueles que têm Jesus vão ter um encontro com Jesus. Então nota que a missão de Deus é bem maior do que essa vida. E é para lá que a gente tem que mirar. Queridos, a última verdade aqui é um encorajamento. É que esse texto nos ensina que Jesus usa vidas transformadas para transformar. Quando Jesus transforma uma vida, quando Jesus abençoa, quando Jesus derrama graça, quando Jesus abençoa a vida de alguém, Ele não abençoa para que aquela pessoa seja o fim. Ele abençoa para que aquela pessoa seja o meio. Então, se Deus tem te abençoado, Deus não está te abençoando para você viver uma vida confortável. Isso não tem na Bíblia. Deus está te abençoando para que você seja um canal de transformação para a vida de outros. Deus está querendo usar a sua vida para que a sua vida transforme a vida de outros. E se você achar assim, não, mas eu acho que eu não sou essa pessoa, eu não sou tão capaz, eu não tenho tanta experiência, ou eu não tenho uma vida tão alinhada, eu acho que eu não estou pronto ainda, leia João 4. A história de uma mulher com a vida arrebentada, que Jesus salva, transforma, e que no mesmo dia ela se torna uma mulher apaixonada por Jesus, que fala de Jesus em todo lugar e que abençoa vidas. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Jesus, a nossa vida transformada deve começar a impactar vidas. E um dos grandes problemas que às vezes a gente tem é achar que eu preciso de um tempo para que isso aconteça. Na verdade,
não precisa de um tempo. Deve acontecer no mesmo momento, a partir do dia que eu me encontro com Jesus, que a minha vida é transformada. A minha vida deve ser um canal de transformação. Tem essa frase de Timothy Keller que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: a mulher junto ao poço sabia muito menos sobre a verdade de Deus do que nós sabemos, e mesmo assim foi fiel. Então não é sobre o quanto nós conhecemos, é sobre o quanto nós somos fiéis. Em outras palavras, não é sobre o quanto nós conhecemos, é sobre o quanto nós amamos. Aquela mulher que era desprezada por todos, ela se sentiu amada por Jesus. E essa é uma verdade que o nosso mundo precisa ouvir. Que mesmo que todos nos desprezem, tem alguém que nos ama. Jesus nos ama. E isso basta. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver esse amor de Jesus, eu não tenho nada. Mas se eu tiver esse amor de Jesus, eu tenho tudo. Porque Ele é uma fonte. Ele sacia a minha sede. E sabe, todos nós temos uma sede, gente. Todos nós estamos em busca de algo. Aquela mulher estava em busca lá da água. Mas todos nós temos uma sede. Pode não ser a água. Mas todos nós estamos na vida buscando algo que dê sentido para a nossa vida. E o que Jesus quer ensinar nessa história é que Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Ele é o único que sacia, porque Ele preenche a nossa vida de sentido hoje, amanhã e para sempre. Então, para refletir e praticar, lembre-se, não importa a vida que você já teve ou os pecados que você cometeu, Jesus pode salvar e transformar a sua vida. Nunca duvide da salvação de alguém. Nunca duvide da transformação que Deus pode fazer na vida de alguém. Pessoas quebradas como essa mulher têm a sua vida transformada, porque o poder não é nosso, é dele, é graça. Então, lembre-se, não importa o tipo de vida, Deus pode salvar, Deus pode perdoar. A segunda coisa, não deixe o passado definir a sua vida. Entregue sua vida a Jesus e deixe Ele construir o seu presente e o seu futuro. Não deixe, não fique preso no passado, de maneira que o passado fique lhe aperreando. Use o passado como aprendizado, deixe ele, prossiga. Não deixe o passado, seja ele em qual área for, na área de relacionamento, um relacionamento passado que teve, que marcou a vida de maneira negativa, um envolvimento passado, ou talvez até presente. Tantas pessoas que não conseguem, não dão o passo de seguir Jesus, que dizem assim, não, eu preciso primeiro mudar a minha vida para depois seguir Jesus. Não! Aquela mulher não foi resolver a sua vida para depois seguir Jesus. Aquela mulher decidiu seguir Jesus. E Jesus transformou a vida dela. Só dá certo se for assim. Eu decido amar Jesus acima de todas as coisas e eu deixo Ele transformar a minha vida. Porque eu sozinho não consigo transformar a minha vida como Deus quer. Então, no final das contas, a grande questão é essa aqui. Quais decisões você precisa tomar para que a sua vida e a vida de sua família sejam transformadas? No final das contas, gente, a transformação é fruto de decisão. A gente vê a decisão dessa mulher de ouvir Jesus, de conversar com Jesus, de tentar entender. A gente vê a decisão dos discípulos de não entender, de ficar de longe. E as nossas decisões vão formando a nossa vida. Informação não salva. Informação é importante para nos levar a decisões. O que transforma a nossa vida são decisões. Então, nessa noite, eu queria te convidar a imaginar como a sua vida pode ser transformada, tomando decisões sábias na caminhada com Jesus. Nunca duvide. A sua vida pode ser grandemente transformada se você tiver um encontro, um relacionamento crescente com Jesus, tomando decisões sábias. A sua vida pode ser grandemente transformada. Que Deus nos dê graça para a gente tomar decisões sábias, alinhadas com Ele, e assim experimentar essa transformação que só Jesus pode fazer na nossa vida.